No próximo dia 30. Candidato, eu vou lembrar aqui que a entrevista tem 1 hora de duração, dividida em 3 blocos. O tempo passa a contar a partir do início da minha primeira pergunta. Ao final dessa sabatina, o candidato vai ter ainda 3 minutos para as considerações finais. Você que nos acompanha pelas redes sociais também pode marcar a qualquer momento nas suas redes a hashtag Sabatina na Record. O tempo passa a correr a partir de agora. E eu começo dizendo o seguinte, presidente, esse é o segundo debate, né? O segundo debate previamente marcado com as 2 campanhas, com tempo para os candidatos se organizarem. O segundo debate em que o seu adversário simplesmente decide não vir. É claro, como eu já expliquei, que essa vai ser uma entrevista só com o senhor, sobre temas duros, inclusive. Mas antes, eu gostaria de saber qual a principal pergunta que o senhor faria a Lula essa noite. Teria muitas perguntas para fazer para ele. Eu acho que a mais importante é sobre aposentadoria. Nós temos uma massa grande de aposentados, pensionistas, servidores, aposentados rurais, entre outros. O Lula nunca foi afeto ao mercado, nunca teve preocupação em colocar bons ministros da economia. E, aliado a isso, tivemos uma corrupção sem tamanho no governo Lula. E quando se fala em aposentado, eu queria citar aqui os aposentados dos Correios, os aposentados da Petrobras e também da Caixa Econômica Federal. Como é que ele tratou os aposentados? Ele nomeou para os respectivos fundos de pensão, para administrá-los, pessoas que, na verdade, eram bandidas. Ao longo do governo Lula e parte de Dilma, eles saquearam os fundos de pensões. E as pessoas estavam ameaçadas a não ter mais aposentadoria. Petrobras, Banco do Brasil e Correios. E eu tenho um contra-cheque aqui de um servidor dos Correios. Ele tem uma cota extra de R$510 para poder sanear o fundo de pensão. Caso contrário, ele não receberia aposentadoria. O mesmo com a Petrobras e também a Caixa Econômica Federal. E esse desconto extra, além do previdenciário, será efetuado até 2030. Ou seja, o PT quebrou 3 fundos de pensão. E dizer a vocês, pessoal do BPC, os aposentados, o pessoal da nossa Previdência, servidor público, civil e militar, a administrar o Brasil dessa maneira, e como ele não gosta de mercado, ele não é ligado à economia, haja visto que até o momento ele sequer sinalizou para todos nós quem seria o seu ministro da Economia. Isso tudo seria quebrado em poucos anos. Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil. E, obviamente, os fundos de pensão. Obviamente, o dinheiro que nós arrecadamos para pagar você, aposentado rural, você, aposentado do INSS, você, servidor público, civil e militar. E eu perguntaria para ele, Lula, você não deveria estar em casa, já que você foi agraciado por amigo lá do Supremo Tribunal Federal? Você não tem vergonha de deixar esse legado para nós e estar disputando uma eleição novamente? Presidente, que avaliação o senhor faz da atitude do ex-deputado Roberto Jefferson, hoje pela manhã, que recebeu a bala agentes da Polícia Federal que tentavam efetuar a prisão dele depois das ofensas à ministra Carmen Lúcia do Supremo e também do descumprimento das medidas que definiam a prisão domiciliar dele? Eu pergunto, o senhor teme que isso respingue negativamente na sua campanha? E mais, o que é que o senhor diria ao eleitor que insiste em apoiar atitudes como a do ex-deputado? Olha, tão logo tomei conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio, como ele foi para Juiz de Fora, e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá? Eu poderia estar comprometendo
o bom andamento da operação. Obviamente tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo buscando da justiça militar, são questões ligadas ao autoritarismo. E o nosso governo não se presta a isso. Agora, não mais. Eu quero deixar bem claro. Repudio também a maneira como o Roberto Jefferson se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira. Agora, deixo claro, a jornalista Bárbara Gância, jornalista, ofendeu a minha filha no dia do aniversário, no dia que ela estava completando 12 anos, com um palavreado mais forte ainda do que o Roberto Jefferson se referiu à senhora Carmen Lúcia. Também, há poucos dias, a senhora Sâmia Suragir, procuradora-geral do Estado de Alagoas, se referiu à primeira-dama, minha esposa, Michele Bolsonaro, como vagabunda. Ou seja, nós somos vítimas do crime de ódio das pessoas, e não o contrário, como o Fujão aqui deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa. Nós não passamos pano para ninguém, diferentemente do Lula, que quando Roberto Jefferson delatou o mensalão, delatou inclusive José Dirceu, o Lula simplesmente passou pano para tudo isso. Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira, como o Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais. O tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. Assim foi feito. Ele foi detido agora, final da tarde, e já encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No mais, o Anderson Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e ele, a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com os dois policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson. Como é que está a saúde deles e como nós podemos melhor acompanhar a recuperação desses dois policiais. Presidente, eu gostaria de insistir na questão dos ataques, mas entre as campanhas, se a gente perceber o número de eleitores que simplesmente decidiu não votar no primeiro turno, mais de 30 milhões de brasileiros, é muita gente. Nesse segundo turno, há uma parcela desse eleitorado preocupada com o nível do debate entre o senhor e o candidato Lula do PT. O TSE chegou, inclusive, a entrar no jogo, fazendo um apelo pelo fim dos ataques na TV. Eu gostaria de saber, o senhor se comprometeria com isso nessa reta final das eleições? Como é que o senhor classifica até aqui o nível desse embate? Não há nenhum ataque meu ao outro candidato. As inserções que nós colocamos nas televisões em grande parte, vídeos do próprio Lula. Ele falando, por exemplo, que a questão do aborto é questão de saúde pública. Quando nós o chamamos de descondenado, é verdade. Quando nós falamos que ele foi condenado, que foi chefe de uma organização criminosa, isso é verdade. Quando o partido dele apoia a ideologia de gênero, é verdade. Nós não mentimos. Nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do Fujão. É só falar a verdade. É uma pessoa que não tem qualquer respeito com a família, com pastores, com padres, que apoia ditaduras fora do Brasil, como a de Ortega, que persegue padres, que expulsa freiras, que corta canal de televisões, como a da CNN, entre outras coisas. Isso não é baixar o nível, é mostrar a verdade do que foi o governo Lula. Mostrar a delação de Palocci, contando em detalhes como Lula recebia dinheiro até dentro do próprio avião presidencial. Isso não é atacar o presidente. Mostrar a corrupção
de várias estatais, como Petrobras, 900 bilhões de reais de endividamento, BNDES, 400 bilhões de reais. E quando se fala em BNDES, mostrar, em especial para o povo mineiro, que em Belo Horizonte não tem metrô, mas dinheiro nosso do BNDES, Lula mandou para Caracas, capital da Venezuela, lá tem um metrô maravilhoso. Mostrar para a população que o dinheiro do BNDES para fazer o Porto de Mariel em Cuba se comprometeu em não pagando o empréstimo, não pagou, nos ressarcir em charutos. Isso é um deboche. Confesso, Edu, se eu não tivesse visto o contrato, eu não acreditaria. Então nós não temos ataque, mostramos as verdades apenas do que aconteceu no governo do PT. Inclusive dizer que no meu governo, 21 e 22, tivemos a pandemia, lamentamos as mortes, mas o Brasil criou 3 milhões de empregos. Em 2015 e 2016, governo Dilma, que o Lula tinha uma tremenda participação, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é a maneira de administrar. Ele não administra, não é gestor, é um mandão, é um gastão. Tanto é que ele fala que vai acabar com o teste de gasto. Ou seja, é aquela pessoa em casa que vai falar, olha, eu vou gastar mais com o recado, se faltar dinheiro eu pego empréstimo, recorro ao agiota, isso acaba o dia, leva à falência aquela pessoa. É a mesma coisa no Brasil. Se o Lula continuar administrando o Brasil como fez nos seus 8 anos e mais 6 de Dilma, o Brasil quebra. Um país riquíssimo fará com que o seu povo viva uma situação de miséria. Como, por exemplo, ele apoia o regime de Nicolás Maduro. E Maduro, juntamente com Chávez, né, que o antecedeu, quebrou a Venezuela. A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo, e hoje é um país com o povo mais pobre do que o povo haitiano. Nós não queremos isso para o Brasil. Então, quando você fala em estilos, primeiro me acusam de tudo. Tudo eu sou responsável. Tudo tem um motivo para me acusar, para buscar o desgaste. E você, eleitor? Você vai simplesmente anular seu voto? Você está ajudando o Lula a ter mais votos nas urnas. É o momento de você decidir, fazer um filtro, quem está falando a verdade ou não. Nós estamos sempre mostrando fatos. E eu estou mostrando um fato gravíssimo. Ele quebrará o Brasil. O próprio Henrique Meirelles falou há pouco, em matéria, se eu não me engano, no Poder 360, onde ele disse que não decidiu ainda pelo futuro ministro da Economia. O mais possível, segundo Meirelles, é que ele adote uma política econômica semelhante ao da ex-presidente Dilma Rousseff. Lá atrás, o Palocci foi um ministro voltado para a corrupção. E o da Dilma, o Manteiga, foi para, simplesmente, a péssima gestão. Tanto é que o Brasil entrou em recessão em 2015 e 2016. Gostaria agora de falar sobre alguns temas que o próximo presidente da República, o senhor, se for reeleito, terá que enfrentar. Gostaria de começar sobre lei e ordem. Há tempos existe um debate sobre a redução da maioridade penal e a informação de que o senhor apresentaria um projeto de lei nesse sentido no eventual segundo mandato. Os críticos dessa proposta, sobretudo, falam sobre o sistema que não estaria preparado para isso, até mesmo sobre a superlotação que isso causaria nos presídios. Que argumentos a favor da proposta o senhor traria para o debate? A redução seria para os menores, 16 e 17 anos. Sempre lutei por isso, desde 91, quando cheguei à Câmara dos Deputados. Essa parcela de jovens de 16 e 17 anos, que é uma parcela muito pequena dos infratores, equivale a aproximadamente 0,2%, ou seja, cada 1.000, 2 jovens teimam em cometer crimes. E incentivados pelo Fujão. O Lula sempre defendeu ladrões de celular, dizendo que ele estava roubando o celular para ganhar um dinheirinho, dando força a esses menores ladrões. O lugar de moleque dessa idade é para estar na escola. Agora, essa minoria que faz maldade, mata nossos filhos por aí, roubam, sequestram, estupram, o lugar dele na cadeia. Se lá está muito cheio, é problema dele. Eu prefiro lá na cadeia cheia do que aqui fora cometendo crime. Agora, a grande maioria da garotada, 16, 17 anos, caso quisessem e fosse aprovado nos testes, poderiam ter a sua carteira nacional de habilitação como prêmio.
Hoje a gente vê jovens, de vez em quando, dirigindo, porém, sem habilitação, obviamente, por causa da idade, e entrando aí como infrator. Vamos botar na cadeia quem tem que botar, quem comete esses crimes, em especial os crimes hediondos, e quem é um bom garoto que tenha a sua recompensa com a Carteira Nacional de Habilitação. Esse seria o teor da proposta, então? Apenas para alguns tipos de crimes, crimes hediondos? A ideia é para crimes hediondos. A gente não generaliza muito essa questão. Se bem que furto de celular não entraria nisso. Mas o roubo, né, o latrocínio entraria. O latrocínio é crime hediondo. Então não é que essa minoria pode continuar furtando o celular por aí. Mas saber, tá, nesse primeiro momento, é que aqueles que cometessem crime hediondo iriam para a cadeia. E aí entra aquele elenco de crimes hediondos que realmente, como tráfico de drogas, sequestro, roubo seguido de morte, os ladrões de celular, protegidos pelo ex-presidente Lula, protegido não, estimulado para ele cometer esse tipo de crime. Há uma diferença enorme entre ele e Lula. Quando alguém, né, comete algum crime, não interessa quem seja esse alguém, nós afastamos, nós eliminamos. Para eles, a lei. Já o outro lado, não. Ele passa pano, ele trata bem, como sempre tratou bem Roberto Jefferson e José Dirceu. Um delatou o outro. Roberto Jefferson contou com detalhes as roubalheiras que acontecia no Brasil, das malas que ele recebia dinheiro para comprar apoio parlamentar. E ele estava dentro da Câmara. Acompanhei tudo isso. Fui em várias sessões de CPIs, acompanhando o que estava acontecendo. Então, há essa diferença enorme entre eu e o Lula. Do nosso lado, a honestidade, a decência. 3 anos e 10 meses sem corrupção. E se porventura acontecer, ajudaremos a investigar. Conosco, corrupção zero. Você pode notar claramente com números. Antes de mim, as estatais davam pequenos lucros ou até mesmo prejuízo. Conosco, só no ano passado, o lucro das estatais, por não permitirmos que ela seja roubada, chegou na casa dos 180 bilhões de reais. Essa diferença ia para o bolso de alguém, porque as estatais, todas, quase sem exceção, as indicações para a mesma eram políticas para atender interesses partidários, para o Lula e Dilma comprarem voto dentro do parlamento brasileiro. Tanto é que, se você assistir o voto do senhor ministro, o ministro que pediu para sair do Supremo, Joaquim Barbosa, ele diz claramente lá, o único deputado de tal partido que não foi buscar dinheiro na Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. E também, por ocasião da delação premiada do doleiro Alberto Youssef, ele falou que 3 deputados de um determinado partido nunca pegou dinheiro, fruto de corrupção, e um deles era Jair Bolsonaro. Ou seja, eu sempre fiz a minha parte. Eu nunca vendi meu voto para ninguém. Eu sempre votei com independência. Quando a matéria era boa, votava favorável. Quando não era, votava contra. Então sempre foi esse meu comportamento. E dizer ao Lula que a forma como ele governou o Brasil, comprando apoio parlamentar, entregando estatais, fundos de pensões, ministérios e bancos oficiais em troca de apoio político, repito, é o que levou o Brasil a mergulhar no maior escândalo de corrupção que se tem notícia em todo o globo terrestre. Bom, eu falei agora há pouco sobre crimes praticados por menores, trouxe aqui o assunto da redução da maioridade penal. Agora é difícil assistir um telejornal hoje sem ver uma notícia sobre quadrilha do Pix. Eu queria trazer esse assunto para cá. É inegável o avanço do sistema de pagamento por Pix, ajuda muitos brasileiros. O senhor trouxe recentemente o número de 90 milhões de transações no pico, mas é fato também que isso criou novas possibilidades para criminosos. Só na maior cidade do país, presidente, há pelo menos 3 crimes dessa natureza por dia. Os sequestros relâmpago dispararam. Há como o governo federal ajudar nesse cenário? Conversei hoje com o Banco Central sobre esse assunto, para me preparar para a possibilidade dessa pergunta. Obviamente, o Pix, o cara não bota a mão no dinheiro. Ele sequestra a pessoa e a pessoa faz a transferência para uma conta. Então vai para uma conta. Só que essa conta geralmente é uma conta laranja ou de aluguel. Então o Banco Central
vai desenvolver um sistema para que todo mundo seja identificado. Poderia ser, não vou dizer que vai ser. Ao você abrir uma conta, que tire uma fotografia sua, você pode mandar pelo zap para lá até, né? E de modo que essas contas ditas laranja vai ter a fotografia de alguém. Não é possível fraudar isso também? É possível também. Então você começa a fechar o cerco. Agora deixo claro, não se compara Pix com caixa eletrônico. Você não tem mais o dinheiro em papel no bolso. Melhorou bastante. O Pix você pode programar também para ter um limite de saque diário. Isso muita gente já faz isso daí. O Pix, por exemplo, deixou na mão do povo 13 bilhões de reais por ano, porque não paga qualquer taxa. Então o Pix é algo, no meu entender, excepcional. E infelizmente não vamos ter como zerar crimes nesse tipo de transações. Mas tenho certeza, como conversado hoje no Banco Central, brevemente temos reduzido e muito essa possibilidade. Então, veio para ficar, os Estados Unidos querem o nosso Pix, outros países querem também, como a Colômbia, não sei agora com o novo presidente lá, talvez não queira mais, que o negócio dele é liberar cocaína, ele é amigo do Lula também, que poderia estar discutindo esse assunto comigo aqui. Ou seja, o Pix realmente veio para ficar e nós temos certeza que ele será aperfeiçoado e a população não quer mais falar em fim do Pix. Presidente, eu peço a sua licença agora, porque essa sabatina com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, é feita por mim e por jornalistas que representam outras empresas do Grupo Record. Agora é a vez da apresentadora do Jornal da Record, Cristina Lemos. Cris, boa noite. Qual a sua pergunta? Boa noite, candidato. Edu, boa noite a todos. Senhor presidente, no dia 31 de outubro, o dia seguinte, à votação de segundo turno, o Brasil, dividido em dois grandes grupos de eleitores, estará diante do seguinte cenário: metade dos brasileiros vai se sentir vitoriosa, a outra metade vai se sentir derrotada. Presidente, é razoável imaginar que 100% dos brasileiros desejam a paz social, o bem-estar social pelos próximos 4 anos. Se o senhor sair vitorioso no dia 30, o senhor será capaz de um gesto de pacificação de toda a população, até mesmo um gesto na direção dos seus adversários e dos eleitores que, porventura, não tenham votado no senhor? Você pode ver como foi meu comportamento diante de governadores e prefeitos, em especial durante a pandemia. Enviamos recursos para todos eles, independente da filiação político-partidária de qualquer um deles. Há 2 anos, por exemplo, você não tem notícia de servidores estaduais ou servidores municipais de atraso em pagamento ou parcelamento de 13º salário. Tratamos todo mundo com igualdade. Você não vê sobre as ditas minorias qualquer discriminação da nossa parte. A violência, o número de mortes por arma de fogo caiu a mais de 40%. Todo mundo foi, vamos assim dizer, beneficiado com isso. Quando nós tratamos as questões de segurança pública, nós atendemos a todos também. Repassamos recursos para todos os governadores e prefeitos, repito, independente da sua coloração político-partidária, do Fundo Nacional de Segurança Pública, ajudando a isso. Essa é a nossa política de tratar todo mundo com igualdade. Nós não dividimos a população de nós contra eles, ou de brancos contra negros, empregados contra patrões, homens contra mulheres, homos contra héteros, nordestinos contra sulistas, pais contra filhos. Nós nunca tivemos nenhuma palavra, nenhum gesto para separar a nossa população. Nós sempre unimos o nosso povo. É um só Brasil, uma só raça, uma só cor. Tanto é que o orgulho enorme que eu tenho, e com toda certeza muitos de vocês, cada vez mais ver o nosso povo usando a bandeira verde e amarela. Até aqueles que estavam usando bandeira vermelha, aos poucos estão vindo para o nosso lado. As cores da nossa pátria, do nosso Brasil. Eu nunca falei em controlar a mídia, como outro fujão aqui tem falado o tempo todo. E perguntaram para mim outro dia, como você controlaria a mídia? Eu falei, ora as bolas. Eu controlaria a mídia, sim. De que forma? Dando-lhes liberdade. Quanto mais liberdade para todos vocês,
maior chance do povo de separar qual é a boa e qual é a má imprensa brasileira. Não existe, da minha parte, perseguição a quem quer que seja. Quando alguém da esquerda comete um crime, eu não culpo o Lula, como ele faz comigo o tempo todo. Há poucas semanas, um marginal, né, matou a esposa, filho menor. A imprensa de imediato começou a levar para o meu lado. Só que algumas horas depois, viu que no braço desse marginal estava lá a cara do Lula, né, tatuada. Abafaram o assunto. Nós não dividimos a população brasileira, muito pelo contrário. Pregavam lá atrás que eu ia dividir, que eu ia dar um golpe, ia ser um ditador. Nunca um ato meu sequer foi visto nessa direção. Eu sim, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. E quantas vezes eu tenho sofrido as consequências de quem quer nos separar, calado, com o episódio de hoje. Inadmissível. Roberto Jefferson, um ex-deputado, um advogado renomado, se referiu a uma senhora com aquele tipo de palavreado. Isso é inadmissível. E depois, quando chega uma ordem de prisão para ele, não interessa se é legal ou não, ele recebe os policiais com tiro. Quem recebe policial com tiro é bandido. E tanto é que o que eu falei para o ministro antes, que é policial federal, é resolver o assunto e tratar o Roberto Jefferson como bandido. Faça o que tiver que ser feito, mas tratá-lo como bandido. Eu não sou, prezado Fujão, né, que não está aqui, amigo de facções criminosas. Presidente, eu gostaria agora de chamar a participação do jornalista Heródoto Barbeiro, que é quem faz a próxima pergunta, em nome da Record News. Boa noite, Heródoto. Boa noite, Edu. Boa noite, candidato Bolsonaro. Boa noite a todos. Candidato Bolsonaro, usando a linguagem jornalística, vou pegar um gancho daquilo que o senhor falou agora há pouco. Falou a respeito dos aposentados. A maioria esmagadora dos aposentados do Brasil, mais de 22 milhões, recebe um salário mínimo, um único salário mínimo. E o salário mínimo também é uma base fundamental para as pessoas que têm carteira assinada e ganham um salário mínimo. Eu gostaria de saber se no seu programa de governo, portanto olhando para frente, não olhando para trás, como é que esse salário mínimo vai ser tratado no seu programa de governo? E a segunda parte da pergunta, se eles podem contar também, além do reajuste, de algum ganho real, portanto um pouquinho acima da inflação, como já aconteceu no passado. Heródoto, eu peguei o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Veio uma pandemia pela frente depois, uma crise hídrica, uma guerra lá fora. Mesmo assim, nós arrumamos a nossa economia. Eu tenho um ministro da Defesa, chamado Paulo Guedes, que é reconhecido fora do Brasil. Os números da economia nossa realmente são de fazer inveja para a grande maioria dos outros países. O que ele declarou há poucos dias? Que nós daremos sim um aumento acima da inflação para o salário mínimo, para os aposentados e para os servidores. Eu acredito no ministro Paulo Guedes. E olha só, durante a pandemia, quando obrigaram o povo a ficar em casa, contra a minha vontade, nós atendemos a 68 milhões de pessoas com o auxílio emergencial. E as mulheres, o dobro desse valor, que era de R$600. E o Brasil não entrou em crise. Não tivemos aqui a disparada no dólar ou a queda da nossa bolsa. Ou seja, o Paulo Guedes construiu tudo isso para atender aos mais humildes, aos mais necessitados, dentro da responsabilidade fiscal. Se ele falou isso agora, eu tenho certeza que ele tem meios e sabe como botar em prática esse reajuste acima da inflação para aposentados, para pensionistas, para servidores, para militares e para os aposentados também rurais, que é um número enorme que temos no Brasil. Repito, se o PT continuar a administrar o Brasil, pode ter certeza, vocês todos, em especial aí os aposentados rurais, vão perder a sua aposentadoria. A próxima pergunta, representando o portal R7, é do jornalista Thiago Nolasco. Boa noite, Thiago. Edu, presidente, boa noite a todos que estão nos assistindo também. Uma crítica que tem sido feita nessa campanha de segundo turno é se falar pouco da economia para os próximos 4 anos.
O principal adversário do senhor, o ex-presidente Lula, fala em um Estado maior, sem privatizações. O senhor e o ministro Paulo Guedes defendem um Estado menor, com privatizações. Eu queria saber se nos próximos anos é possível manter crescimento econômico, queda do desemprego e também uma inflação menor, já que é isso que influencia na vida da população no dia a dia. Ô Nolasco, nós completamos o terceiro mês com deflação. Em grande parte, o preço dos combustíveis, que nós não demos uma canetada obrigando a Petrobras a reduzir o preço da refinaria. Nós fomos em cima dos impostos. Nós botamos um teto para o ICMS. Não foi apenas para o imposto estadual da gasolina, foi também para a energia elétrica. O pessoal teve a redução de preço de energia elétrica. Foi para as telecomunicações e para o transporte também. Deixo claro que quando nós votamos isso no parlamento, lá no Senado, todos os senadores do PT foram contra a redução do preço dos combustíveis. Todos.